De volta, gente. We are here again, né? Voltamos aí, vamos dar prosseguimento aqui à nossa English class, é isso? Aproveitaram, descansaram um pouquinho? Tomaram uma água, merendaram. Outro dia eu estava dando uma aula e aí o aluno disse assim: professora, que hora é o recreio? Eu quero merendar. Eu achei muito interessante, nunca mais tinha escutado essa expressão. E era uma aula uma aula de curso superior, achei muito interessante, né? E aí deu tempo para vocês fazerem um lanchinho, beberam uma água. Então vamos retornar, tá bom? Então nós estávamos conversando sobre o simple present, né? Isso. E aí eu falei para vocês que nós iríamos retomar da homework, né? Vocês conseguiram responder essa homework? Deu certo? Tiveram alguma dúvida, né? No finalzinho da aula passada, eu expliquei para vocês, dei uma série de dicas para vocês responderem. Então eu acho que vocês conseguiram fazer de boa, não conseguiram? Ou foi difícil? Ah? Alguém fala para mim alguma coisa aí? Ok, pois vamos fazer o seguinte, tá? Como eu não sei se vocês conseguiram fazer, vocês ficaram quietinhos e caladinhos, tá bom? Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem, tá? Seguindo a dica, né? As dicas que eu dei, só relembrando a memória de vocês, né? Vocês vão completar as frases usando o quê? Simple present. Detalhe, vocês vão inferir qual o melhor dos verbos aí para cada uma dessas frases? Lembrem-se das estratégias de inferência, né? Que nós conversamos aí na nossa primeira aula. Mas, além de adequar o verbo na frase correta, vocês vão lembrar de fazer análise da estrutura da frase. Será que o verbo flexiona? Será que esse verbo não flexiona? Né? Aplicando as regras que nós acabamos de estudar, tá bom? Na nossa aula antes do break. Combinado? Então vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Pronto, gente, voltamos. Maravilha, já estou vendo ali nas respostas. José Henrique, hello, José Henrique. Perfeito. Escreveu ali a letra A, a letra B. Quem mais, gente? Alguém mais? Podemos então? Vamos lá, né? Então, seguinte, a gente vai completar, mas sempre tomando cuidado, né? Analisando o verbo, tá bom? Dentro da estrutura do Simple Present. Então, olha só.
Nós temos aí a letra A. A letra A tem, ó, the office, espaço, at 8 a.m. every day, né? Então, the office aqui, a professora aí não estou vendo aí as pessoas que você falou, né? Mas se eu fosse substituir aqui, nós teríamos o quê, gente? Nós teríamos o it, não é isso? Então, the office, aí, open, né? Mas o que que acontece? Eu tenho que fazer a flexão no verbo, né? A regrinha geral diz que nós acrescentamos o S nas terceiras pessoas do singular, né? Isso, então, ó, the office opens at 8 a.m. every day, né? Então, o escritório abre às 8 horas todos os dias, perfeito, né? Tânia, né? English, very well, né? Então, a Tânia aí seria she, né? Então, ó, Tânia speaks, né? Aqui eu vou fazer a flexão também, pelo mesmo motivo lá da primeira, né? A frase, nós temos como sujeito uma terceira pessoa do singular. E aí o verbo, né, cai na regra geral, eu vou acrescentar o S, tá bom? Letter C, the Halloween. Aí tem on October 21st, né? O the Halloween é a mesma coisa do the office lá, né? Se eu fosse substituir aqui, seria o it, né? Então, the Halloween happens, né? Acontece, né? On October the 1st, né? Perfeito. E aí, na letter C, eu tenho I in a very small house, né? Então, I live, né? Eu moro numa casa bem pequena. Letter E, my cat, né? O my cat seguindo o mesmo raciocínio lá do The Office, do The Halloween, seria o it, né? Então, my cat, ó, plays with a ball. Aí, termino em vogal mais Y, eu só acrescento o Szinho ao final, tá bom? E a letra F, a witch, né? Happily on Halloween, né? Então, a witch seria o she. Então, a witch flies happily, né? Flies happily on Halloween. Ok, gente? Então, aí no caso, o verbo fly, né? Terminado aí em consoante mais Y, então eu tiro esse Y e acrescento o IES, né? Diferente aí do play, mas também sofre a flexão. Ok, pessoal, deu para entender aí essa dinâmica, essa construção? Thank you very much, José Henrique, né? José Henrique respondeu ali. Perfeito, muito bem, awesome, né? Amei a sua participação. Tá? Participem, gente, tá bom? Vamos lá, próximo, tá? Então, agora, nós vamos falar, né? Mais detalhes sobre o Simple Present, conhecendo as outras regras de formação, né? Então, nós conversamos aí no primeiro momento sobre a affirmative form, né? Então, a gente viu que na forma afirmativa, em alguns momentos, os verbos vão sofrer flexões, né? No final, né? Dependendo do sujeito, somente se forem nas pessoas he, she ou it. Perfeito, gente? E aí a gente viu, conhecemos cada uma das regras de acordo com a terminação do verbo. Então, agora a gente vai ver como é que funciona a negative form e a interrogative form, tá bom? Então, aí, ó, na forma negativa, o que que acontece? A gente vai ter que usar o auxiliar do simple present, né? Que auxiliar é esse? É o do, ou então o das, seguido de quem? Do not, porque estamos fazendo uma negação, né? Então, a gente vai usar em que momento? A gente vai usar entre o sujeito e o verbo, atentando que o verbo vai ficar na sua forma original. Aqui, quando nós estivermos trabalhando forma negativa e forma interrogativa, vocês vão lembrar que o verbo vai ficar sempre normal na sua forma base, forma original, não tem nenhuma variação. Combinado? Então, vamos conhecer aí essas estruturas. Ó, então, na forma negativa, eu vou acrescentar o do, seguido do not, né, isso, ou, né, na formulazinha resumida, que a gente chama que é o don't, entre quem? Entre o sujeito da frase e o verbo, tá? Então, normalmente, nós teremos aí I, you, we e they, né, seriam as pessoas aí, tá? E o verbo na sua forma original, sem flexão, certo? Agora, se nós tivermos as pessoas he, she ou it aí como sujeito da frase, nós usaremos quem? Nós usaremos o does, seguido do not, né? Isso seria o does not ou doesn't, né? E depois o verbo principal, tá bom? Vamos ver aí cada caso separadamente, tá? Então, olhem só aqui, né?
Aqui nós temos o I, o you, o we e they, né? Então, vou acrescentar aí entre eles o do seguido do not, ou então o don't, e o verbo, né? Então, essa estrutura nós iremos sempre inserir entre sujeito e verbo, tá? Então, vai ser sempre entre sujeito e verbo, tá bom? Então, vamos lá. Olhem aí os exemplos. I do not like sparkling water, né? Então, eu não gosto, ó, eu não gosto de água gaseificada, né? Então, água com gás, né? Então, aqui, ó, eu usei o do not porque eu tenho I, né? E aqui nós temos o verbo, então ele vai ficar aqui, ó, entre o verbo e o sujeito, tá bom? Então, eu não gosto de água gaseificada, água com gás. O outro exemplo, ó, Mary and I, Mary e eu, né? Que seríamos quem? Seríamos nós, né? Do not work on Mondays, né? Então, Mary e eu não trabalhamos nas segundas-feiras, tá bom? Outro exemplo, they don't, que eu já usei a outra forma para vocês, né? Já irem se familiarizando. They don't speak French very well, né? Então, eles não falam francês muito bem, tá bom? Então, vejam que aqui, ó, a gente usou o do not. Em todos esses exemplos, nós usamos o do not, para ficar isso bem claro na cabecinha de vocês, tá? Então, tá valendo aquela mesma regra lá, né? Que eu já tinha destacado. Vou trazer ela novamente para cá, ó. Aqui, como a gente está falando de uma negative form, então, quando eu tenho o I, o you, o we ou o they, já que nós estamos falando de negative form, nós vamos lembrar que logo após dele, eu tenho que acrescentar o auxiliar do seguido do not, não é isso? Ou então, né, posso também usar don't, ok, gente? Não esqueçam dessas regrinhas básicas, tá? Bom, e com a terceira pessoa do singular? Então, nós temos aqui ó, o he, she ou it, né? Quando nós tivermos eles, nós vamos fazer o does not ou doesn't e o verbo, né? Então, ele vai ficar também entre o sujeito e o verbo, tá bom? Então, ó, she does not speak English, né? Ela não fala inglês, né? Então, vejam que aqui eu não usei o do, mas usei o does, né? Por quê? Porque a minha pessoa exigiu o uso do does, né? Então, does not, seguido do not. O outro exemplo, ó, she does not work in that office, né? Então, ele não trabalha mais naquele escritório, né? Mesma coisa, né? Porque eu tenho a terceira pessoa aí do singular e o verbo normal, tá? The computer, né? Então, the computer aí seria o it, né? O doesn't connect to the internet. Então, o computador não conecta à internet, tá bom? Então, aqui, gente, vocês vão lembrar que quando nós tivermos o he, o she ou o it, aqui na negative form, nós vamos usar quem? O does, seguido do not, né? Ou então, a fórmulazinha contraída, né? Ó, doesn't. Ok? Doesn't. Alright, pessoal. Tudo ok? Querem perguntar? Tem questions para mim? Cadê vocês? Deixa eu fazer a chamadinha. Cadê o pessoal de Auroásis? Ó, Alvelino Lopes do Piauí, Canavieira, Dom Inocêncio, Itaueira, Jatobá. Cadê vocês? Nazaré, Pico, São Brás, São José dos Peixes, São Miguel do Tapuio. Hello. Dei um hello para mim aqui, gente. Vamos lá? Bom, agora vamos ver a interrogative form, né? Lá na interrogative form, nós também vamos adicionar os auxiliares, né? O do ou o das. Mas onde, em que momento, em qual lugar? No comecinho da frase, tá bom? E aí nós vamos fazer a mesma coisa, a gente tem que estar atento, né? Então, se eu tenho o I, ó aqui o do no início, né? Com I, you, we e they, depois o meu verbo e depois o complemento. E a minha, né, expressão aí, o sinalzinho de interrogação. Aqui, hello, Nazaré. Hello, Aruaz. Good afternoon, Avelino Lopes. Vamos participar, né? Posso usar o das, né? Quando eu tiver o he, she ou it, tá bom? E aí, em seguida, verbo e complemento também, com o sinalzinho de interrogação. Tá bom, gente? Ok.
Então, reforçando, né, a mesma coisa, a mesma regra lá, tá? Atenção para as pessoas, certo? Para a gente não esquecer qual auxiliar correto de ser utilizado nessas estruturas, tá bom? Ok? Os alunos de Aroaz estamos online na aula. Ah, perfeito, ok, muito bem. Obrigada aí pelo feedback, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos ver aí por partes, né? Ó, aqui eu trouxe o I e o I e they, né? Qual é a estrutura que eu vou usar? Qual auxiliar? Do, né? E no início da frase, ó, do you speak English? Né? Ó, você fala inglês? Do you speak English? Né? Então, se eu tenho you, eu usei do, tá? Ó, do they fix computers? Eu não tenho they aqui, ó. Eles fazem manutenção em computadores, eles consertam computadores, então do they fix computers? Ok, gente? Perfeito? Alguma question? No question? Pronto. E aqui nós temos o das na interrogative form com as pessoas he, she ou it, né? Então, sempre iniciando a frase, ó. Does she love chocolate? Ó, aqui eu não tenho she, então quem eu usei? Does, né? Então, ela ama chocolates, ela gosta de chocolates, né? Aqui, ó, eu tenho he, né? Então, vou ter does he go to the gym on weekends, né? Então, ele vai para a academia nos finais de semana, né? Aí tá a minha question, certo, gente? Tranquilo, pessoal. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Observem aqui essa frase, ó. They like video game. Ok? Eles gostam de videogame. Vejam que aqui a gente tem o quê? Uma affirmative form. Vou colocar até aqui, ó, A and F. Uma affirmative form. Digam para mim como é que eu faço uma negative form daqui. Como é que eu faço uma negative form? O que eu vou adicionar aí nessa frase? They like video game. Quem é que eu adiciono aí, gente? Me ajudem. Help me. Aqui, ó, eu não vou fazer o negative form. Eu sei que para fazer a negativa, eu acrescento o auxiliar seguido do not entre o sujeito e verbo, não foi isso? Então, ó, they, não é o sujeito, ó, they. Lá vou eu com o do not, ó, logo em seguida, ó, they do not like video game. Ok, gente? Perfeito? Ó aqui, ó, o do not, né? Sempre entre quem? Entre o sujeito, né, e o verbo. E como é que eu faria aí uma interrogative form? Quem me ajuda? Do not, exatamente. E como é que fica aí, pessoal de Nazaré do Piauí? Como é que eu faço a negative? Como é que eu faço a interrogative, né? O they like video game. Como é que fica a interrogativa? É a Isnayara, né? Perfeito, Isnayara. Thank you very much for your contribution, né? Pela sua contribuição na nossa aula. E como é que fica a question? Como é que eu faço? O they like video game. Como é que eu pergunto? A pergunta, nós já fizemos a negativa. E a pergunta, como é que fica? Né? Eu vou iniciar a frase com auxiliar. Nesse caso, vai ser o do, né? Ó. Do they. Ó. Do they like video game? Fiz a pergunta, fiz a question. Ó. Do they like video game? Eles gostam de videogame? Olha aqui o do. Ó, ele começa a frase. Certo, pessoal? Só atenção aqui. Isso, José Henrique, do they like videogame? Perfeito, exatamente. Muito bem. Vamos ver aqui outro exemplo. Ver se vocês entenderam mesmo. Bora lá. Vou trazer outro desafio, tá bom? Vocês me ajudem. Conto com vocês. Vou fazer a afirmativa, vocês vão me dar a negative e a interrogative, ok? Vamos lá. Opa! Até usar outra cor. Ó. He
Deixa eu usar um outro verbo diferente para vocês. Ó, he takes the bus to school. Ó, eu tenho uma afirmativa. Ó, sujeito, verbo e o resto da frase que é o complemento, né? He takes the bus to school. Né? Então, ele pega o ônibus para ir para a escola. Como é que eu faço a negative form aí? Me digam. Onde é que eu vou inserir o auxiliar? Quem é o auxiliar que vai complementar aí essa frase? Como é que ela vai ficar? Como é que eu vou dizer aí? Como é que eu vou negar? E aí, me ajudem. Como é que eu nego? Ó, he does not, ou doesn't, né? Isso, ó, que eu vou colocar o doesn't, tá bom? Take, ó o verbo, gente, ó o verbo, ó. O verbo não tem mais esse Szinho, tá? Não tem mais a flexão, perfeito, gente? Isso, José Henrique, muito bem. Então, he doesn't take the bus. He doesn't take the bus to school. Perfeito. E como é que fica a interrogative? Né? E a interrogative, o que vocês acham? Aí eu vou começar com auxiliar. Não tem mais o not, só auxiliar. Então, ó, does he take the bus to school? Ok, então, does he take the bus to school? Né? Ok, gente? Ficou claro aí como é que a gente faz essas construções? Querem fazer alguma pergunta? No question? Alright, pois vamos seguir. E aí eu trouxe um quadro, né? Comparativozinho, né? Na affirmative form. Olhem aí aqui, ó. Quando eu tenho na affirmative form, o verbo sofre a flexão. Vocês estão percebendo isso? Aqui a gente tem o verbo go, né? Mas ele só flexiona em que pessoas? Quando nós temos o he, o she e o it. Né? Ó, he goes, she goes, it goes. Nas demais formas, olha o que acontece, o verbo ficou na sua forma original, na sua forma normal, né? Agora, na negative form, percebam que a gente faz o quê, gente? Olha só, ó, o verbo que sofria flexão aqui, ó, né? Ali, ele não sofre mais a flexão. Por quê? Porque eu já tenho o doesn't, né? É como se esse doesn't aí, ele já recebesse a flexão no lugar do verbo, né? Então, por isso que a gente tem, ó, he doesn't go, she doesn't go, it doesn't go, né? E nas demais pessoas, ó, permanece normal, né? Então, vou só acrescentar aí o do not, que aí é o don't, né? I don't go, you don't go, we don't go, you don't go, they don't go, né? Então, e o verbo normal. A mesma forma na interrogative, porém, a gente inicia, né? Então, a gente inicia aí com o auxiliar, né? Dependendo da pessoa. Então, aqui nós temos o do I go, do you go, do we go, né? Do you go ou do they go. Aqui, porém, nós já usamos o does, porque nós temos as pessoas, né? O he, o she e o it, da mesma forma que aqui, né? E aí o verbo também é normalzinho, bonitinho na sua forma original, tá bom? Does he go, does she go, does it go, certo, gente? Pessoal, tá tudo ok em relação aí ao simple present. Podemos fazer aí uma practice, podemos fazer umas atividades aí. Vamos fazer uns exercícios para ver se ficou tudo claro mesmo. Vamos lá? Então, vamos iniciar. Ó, aí, gente, tem um pequeno trecho, na verdade é um trecho de um texto, né? Não é nenhum texto, tá bom? O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler, podem destacar aí as palavras cognatas, se vocês quiserem, né? Aliás, né, é preciso para vocês entenderem um pouquinho mais do texto, né? Nesse momento não vou pedir para vocês a tradução, né? Mas eu queria que vocês destacassem aí as palavras cognatas, tá? E observassem os verbos, tá bom?
eu quero que vocês destaquem também os verbos. Verbos e palavras cognatas, para que vocês entendam a ideia geral do texto. E para que vocês saibam me dizer onde estão as frases no Simple Present. Tá? Eu quero uma frase na afirmativa e uma frase na negativa. Tá bom? Pode ser? Então, vamos lá. Fazendo aí a leitura. 3 minutinhos para vocês. Vamos lá. 3 minutos. Palavras cognatas. Conseguiram aí detectar os verbos que tem nesse trecho? Falem, conversem comigo para me saber. Vamos lá? Deu certo? Ou foi difícil? Querem fazer junto aqui com a teacher? Pois então, vamos lá. Vamos tentar fazer juntos então, tá bom? Então, esse é um trecho bem pequenininho, né? Na verdade, é um recorte de um texto um pouquinho maior, né? E aí, o objetivo nosso aí é trabalhar um pouquinho mais aí o Simple Present, certo? Então, o que o texto fala? In the age, né? In the age-old battle between independence-seeking teenager, não, independence, eu vou até marcar aqui, vou fazer um círculo, tá? Aí nas palavras cognatas, perfeito? And worried parents, the older generation, ó, a gente já viu independência, né, geração, expecting some new weapons, né? Caller ID tells parents who is calling their kids. Cell phone, ó, né, cell phone, que é o celular. Bills, detail, ó, detail, será que é detalhar, né? Detail, every local, ó, local, number, número, the kid has called, new computer programs, olha aí, ó, palavras cognatas que a gente está marcando aí, ó. Programas de computadores, track just about everything, every website visited, né? Website, né, que a gente já... Vou até deixar ele marcadinho aí. Every email sent, ó, email that a teenager does online. Parental recognition is going to get worse or good, depending on your perspective. Então, tem aqui, ó, depending, dependendo, e tem perspective, né? Pronto. Certo, gente? Vocês acharam essas palavras cognatas aí também, né? Então, aí pelo texto, está falando de quê? Independência, de geração,
né? As adolescentes querem ser mais independentes, a geração mais antiga quer... Antiga, olha, gente. A geração anterior, né, quer controlar mais, né? Aí tem aí o celular, tá falando de computador, né? Tá falando aí de website, né? É de e-mail, tá bom? Então aí será que seriam as estratégias, né, que os pais, né, que os familiares têm buscado para acompanhar melhor, né, as ações dos adolescentes que estão querendo ficar cada vez mais independentes, né? E aí ele fala aí que a perspectiva, né, fala da perspectiva, pode ser boa ou pode ser ruim, né? Vai depender do seu olhar, da sua análise, né? E aí o que nós iremos fazer, né, agora? Vamos agora, tá? O que a questão pede? Os verbos que estão no Simple Present no texto são, né? Quais são os verbos que aparecem lá no texto e que estão no Simple Present? Vocês conseguiram detectar? Será que é a letra A, detail, track and get? Será que é a letra B, worried, visited e sent? Será que é a letra C, speaking, is calling, is going? Nós estudamos essas terminações aí no verbo. Será que é o tells, detail e track? Ou será que é a letra E, word has called and does? Bom, já se indicaram, como a gente está falando de simple present, né, a gente já não poderia mais nem considerar aqui a letra C, porque ing a gente está falando aí, né, pode ser futuro e pode ser o presente contínuos, né? A letra I também já não entra mais, né? Has called, né? Que é um tempo no presente perfeito, tá? Aqui também é passado, né? Então, ficou para nós aí duas opções, a letra E e a letra D, né? Bora dar uma olhada lá? Vamos voltar lá. Ó, in the age-old, agora eu vou marcar os verbos, tá bom? Deixa eu marcar aqui os verbos. In the age-old battle between independence-seeking teenagers and worried parents, the older generation is packing some new weapons, né? Então, aí há uma batalha entre as gerações mais antigas, né? E os adolescentes que estão buscando cada vez mais independência e os pais preocupados, né? E a geração mais velha está aí, vamos assim, se munindo de novas armas. Ó, Caller ID tells, olha aí, ó, tells parents who is calling their kids, né? Então, os identificadores de chamada diz, fala para os pais, quem está ligando para as crianças deles? Ó, cell phone bills, ó, cell phone, as contas de telefone, detail, detalha, né? Eu vou aqui sublinhar, ó, detalha, every local number the kid has called, que a criança tem ligado. New computer programs, track, ó, os novos programas de computadores aí rastreiam, né? Just about everything, né? Quase tudo. Every website visited, every email sent that a teenager does online, né? Então, cada website visitado, cada e-mail enviado que o adolescente, né? Tudo aquilo que o adolescente faz online. All does aqui sendo utilizado como um verbo e não como auxiliar, gente, tá bom? E está flexionado. Ele, na verdade, é quem? Ele, na verdade, é o do. O do no sentido de fazer, né? Aqui ele não é um auxiliar, tá, pessoal? Parent recognition is going to get, all get aqui, ó, is going to get, mas aqui ele está dando ideia de futuro, né? Então, aí o acompanhamento dos pais ficará pior ou melhor, dependendo da sua perspectiva, né? Então, aí nós teremos os verbos tells, né? Detail, track, tá bom? De acordo com as alternativas, né? Aqui, então, nós teríamos essa resposta aqui, a letra D, né? Então, get não entra, porque o get está vindo com a ideia de futuro, tá bom, pessoal? Então, nós temos aí a letra D. Entenderam, gente? Ok, pessoal de Avelino Lopes, né? O Thales ali, colocou, já, isso, assinalou ali letra D. Perfeito, gente, muito bem. Alright, maravilha. Vamos lá para um segundo desafio? Então, no segundo desafio, nós temos aí uma frase, complete the sentences with the correct auxiliar.
Então, temos uma frase, nessa frase vocês vão preencher com 3 estruturas, né? Então, aí vocês vão observar qual é o pronome que está sendo usado, se é uma negação que vocês vão colocar, se é uma pergunta, tá bom? Então, façam isso, certo? Façam essa análise, observem aí as opções que vocês têm nas alternativas. Combinado? Vamos lá. 2 minutos, gente. 2 minutinhos. Essa é rápido. Pronto, gente. Olha só, o pessoal de São José dos Peixes, a letra A. O pessoal de Avelino Lopes estão dizendo ali que é a letra B. A Pamela, né? Perfeito. O Thales ali está dizendo que é a letra B. José Henrique, letra B. Vamos lá? Vamos checar então? Bora lá checar. Olhem só, percebam que a frase começou com she, não é isso? Então, se começa com she, né? E aí, pelas questions, nós estamos falando de quê? De presente simples, né? Então, percebam isso. Então, ó, aqui eu já não poderia usar, né? O que, gente? O don't. Então, aqui, bye bye para little C, né? Aí, lá na frente, ela diz, ó, she espaço go to school on Saturdays, né? Tá querendo dizer alguma coisa que ela vai para a escola aos sábados, será? She only on weekdays. Ah, ela só vai nos dias da semana. Então, lá em cima, o que é que eu vou fazer? Eu vou negar. She doesn't. She doesn't go to school on Saturday. She only, né? Ó, studies on weekdays, né? Então, aqui eu vou usar o verbo study flexionado, tá? And you, olha aí, gente. Aqui, então, já não poderia ser o study, não é isso? Concordo? Então, já elimino aqui, né? And you, e você? Você estuda nos finais de semana? Então, se eu estou fazendo uma pergunta e eu tenho aqui o you, né? Então, quem é que eu vou usar aí, gente? Eu vou usar o do you, né? Do you study on weekends? Né? Você estuda, né, nos finais de semana? Então, considerando essas answers, eu tenho doesn't, studies e do. Eu vou marcar aí a letra B. Ok, gente? Ficou claro? Deu para entender, pessoal?
Ok? Pronto. Então, só essas observações, tá? Vamos lá. E aí, tenho aí mais um trechinho, né? Mais um desafio para vocês. Observem aí esse cartoon. Observem as imagens, vejam aí as perguntas que estão sendo feitas, as expressões que estão sendo usadas, tá bom? E aí, vocês vão ter 2 minutinhos para fazer essa análise rapidinho, só 2 minutos para a gente responder. Não, não vou dar 2 minutos não, só 1 minutinho, né, Nina? A gente tá pertinho do nosso break. Vamos lá, 1 minutinho só para vocês, vamos lá. Pronto, gente? Vamos lá. Observem aí a tirinha, vejam só as imagens, né? Tem 2 pessoas conversando, tem vários animais, né? E aí, ó, o que que ele fala? I hope animals go to heaven. Eu espero que os animais vão para o céu. Aí ela diz assim, It's beautiful to hear you say that. Né? Bonito ouvir você dizer isso. Do you really mean it? Né? Então, você realmente pensa assim, né, dessa forma? Aí ele, of course, I wouldn't be heaven, it wouldn't be heaven without ribs or chicken wings, né? Então, claro, né? Então não seria o céu se não tivesse aí as costelas e as asas de frango, né? Que coisa. Pronto, gente. Então, vamos voltar por esse cartãozinho aí para a gente responder o desafio sobre ele já já, tá bom? Só um minutinho. A gente volta já.